Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma live da The Wine School Brasil. Eu sou o professor Alex Copete e hoje nós vamos falar sobre vinhos em supermercados. O nosso convidado é o sommelier Roberto, da rede Big Lar de Cuiabá. Vamos aguardar, o pessoal já está entrando. Boa tarde, pessoal, sejam bem-vindos. Eu sempre... Aí, Big Lar já solicito. Aguardando a conexão. Boa tarde, Roberto. Boa tarde, Alex. Tudo bom, meu amigo? Tudo bem, seja bem-vindo à live da The Wine School Brasil. Obrigado. Eu vou começar apresentando a escola, me apresentar e na sequência eu passo a palavra para você se apresentar também. Tá bom, Roberto? Tá bom, meu amigo. Então, a The Wine School Brasil é uma empresa de educação do vinho que representa os cursos da The Wine and Spirits Education Trust, de Londres. Ela também é uma empresa do grupo VSX Club, que tem a Wine Education e viagens enogastronômicas como o seu negócio, não é? Além dos cursos da W7, a gente tem cursos da French Wine Schooler, dos vinhos de Jerez e dos vinhos do IVDP, vinho Douro e Porto, não é? Eu sou Alex Copete, sou engenheiro de alimentos de W73, sou professor da The Wine School Brasil desde março do ano passado e estou aqui fazendo esse tema porque nos últimos 6 anos tenho trabalhado em supermercados, escolhendo vinhos, definindo mix e trabalhando o ponto, as lojas no varejo, no ponto de venda, tendo bastante contato com os consumidores que cada vez mais crescem nesse segmento, não é? E a The Wine School Brasil, pela proximidade que tem com a rede Big... não poderia deixar de falar que hoje eu trabalho na rede Passarela de supermercados, que tem sede na cidade de Concórdia, da onde eu estou falando agora, no oeste de Santa Catarina. Nós temos 5 lojas de varejo, 3 aqui em Concórdia, uma em Erval do Oeste, cidade aqui próxima, e também na cidade de Erechim, no Rio Grande do Sul. Além de 3 lojas de atacado, que tem a bandeira via atacadista nas cidades de Videira, Caçador, Curitibanos e, em breve, na cidade de Canoinhas, no norte de Santa Catarina. Então, agora eu passo a palavra. Eu estou aqui no Passarela há quase 3 meses, então estamos ainda no início do trabalho, desenvolvendo todas as categorias e analisando o portfólio, organizando adegas, contratando sommelier para as lojas, estruturando todo o setor. Então, passo a palavra agora ao Roberto para que se apresente e apresente também a rede que ele trabalha. Ok, olá pessoal, muito boa tarde, meu nome é Luiz Roberto Corrêa Lima, o pessoal me conhece mais por Roberto, e eu trabalho aqui no supermercado de Big Lar, em Cuiabá, Mato Grosso. O supermercado de Big Lar é uma empresa com 3 lojas aqui na capital do estado de Mato Grosso e é uma empresa pioneira quando o assunto é a propagação e divulgação da cultura do vinho. É uma empresa que acredita e investe nisso há muitos anos. Então, o resultado disso é a formação do perfil do cliente no que tange ao vinho, investindo na cultura, com degustações e agregando não só o vinho, mas todo o que agrega o vinho, que é a área da gastronomia, da alta gastronomia. Então, esse investimento nessa propagação da cultura do vinho é um foco que não é de hoje, já vem há muitos anos e hoje colhemos bons resultados. Que bom, Roberto. Vamos então bater um papo aí, trocar experiências e ver. São públicos bastante diferentes, né? A gente está no sul do Brasil, onde o clima é mais propício, digamos assim. A gente sabe,
Nós, profissionais do vinho, sabemos que a gente bebe vinho de janeiro a janeiro, né? Mas que boa parte do público bebe vinho mais quando é mais friozinho, né? Eu creio que em Cuiabá isso seja muito raro, né, Roberto? O frio em Cuiabá deve ser uma coisa meio rara. Então, É, o teu desafio ainda é maior que o meu. certeza, rapaz. Quando eu falo que a gente é pioneiro e antigo nisso, isso já eu digo porque na década de 90, quando foram inauguradas foi inauguradas as nossas duas adegas, as duas primeiras, que nós temos até hoje, que temos três lojas. Em duas temos a adega, né? Lá atrás, isso na década, finalzinho da década de 90, início, no ano 2000, nós realizamos um curso de vinho, introdução às artes vínicas, e aí foi aquele o pontapé inicial. E diziam justamente pelo nosso clima, aqui ser uma terra eminentemente de propagação da cerveja, o consumo maciço de cerveja. Cuiabá sempre esteve entre as capitais que de per capita maior consumo de cerveja. O Big Lá investindo com toda essa contramão do clima em vinho. E diziam, vocês estão doidos, aqui não vai vender vinho. E hoje a realidade mostra que é o contrário, nós estávamos certos nisso aí. Então, a tarefa é árdua, diferentemente do sul, que eu vejo que realmente o clima aí é muito mais propício, mas liga o ar-condicionado ali no dia a dia, cria a cultura, cria o hábito, então a gente toma vinho. Criar o hábito e a cultura uma das chaves do sucesso. Até a gente brincava, né? Mas não vamos falar todos os segredos aí, que pode ter olheiros, né? Vamos dizer o que acontece, os caminhos para se montar uma seção de vinhos no supermercado. Então, o primeiro ponto que eu chamo para a gente conversar é como um profissional como nós, ou qualquer sommelier, que venha a trabalhar no supermercado, começa por selecionar um mix de produtos para supermercado, um mix de vinhos para supermercado. Qual a sua experiência com isso, Roberto? Bom, inicialmente, como eu disse lá atrás, nós trabalhávamos com os vinhos em gôndolas. Então, tínhamos o corredor de vinho, a loja possui, na época, possuía, fala a memória, 12 corredores, e um era destinado a metade de vinho, metade de destilados, água mineral, e tínhamos essa. Até que um determinado momento resolvemos fazer aquele evento educacional, né? Introdução às artes vínicas. Trouxemos a Cuiabá o José Figueiredo, que foi um sommelier que destacou-se naquela época como entre os melhores do Brasil, formado pela ABS, e o Figueiredo veio aqui, foi uma notícia, foi uma notoriedade, foi a todos os programas de televisão, de rádio, entrevista. E quando chegou o momento do curso, foi uma disputa pelo nosso cliente, porque nós fizemos o curso no chão de loja. E ali, na apostila, dizia que não era aconselhável comprar vinhos em supermercados. A apostila que nós demos para mais de 200 clientes, 100 de uma turma e 100 de outra turma. E aí tivemos que prometer ali, no chão da loja, que o Big Lá iria construir suas adegas. Foi o que aconteceu. Ali foi o marco inicial de formar um mix de vinho, porque até então nós tínhamos o vinho, mas não tínhamos um profissional, por na época eu não era um sommelier, eu era um gerente da loja. Então a empresa falou, poxa, então esse é o caminho, então vamos investir na formação e também, retornando da ABS, começa-se um perfil de vinho para a montagem dessa adega, até com o próprio auxílio do sommelier José Figueiredo, que foi quem deixou mais ou menos alinhavado quais fornecedores. Então, uma coisa principal, formar o mix. Formar o mix, a gente deve pensar primeiro, não ir para cima, lá para aqueles vinhos que estarão necessariamente dentro de uma adega, mas o vinho que vai dar possibilidade ao consumidor
passar a provar vinho, tanto na questão financeira, que não pese tanto no bolso, e um investimento não tão caro, mas que o vinho tenha qualidade. E aí é que está o segredo. Então, iniciamos contatos com importadoras mais, vamos dizer assim, que tenham dentro do seu mix vinhos com a qualidade que a gente achava que estava casando com o nosso objetivo de mudar o perfil da adega, sair daquela coisa só do reservado, do vinho. Até na época, eu lembro, tinha até vinho de garrafão na prateleira. Nós vendíamos aquele garrafão de 5 litros, isso há 20 anos atrás, na prateleira. Oi, sim, Alex. Aqui ainda a gente tem os vinhos de garrafão à disposição, porque como é uma região com forte colonização italiana e gaúcha, essa cultura ela é forte ainda, né? As pessoas mais, os nonos, as nonas, como a gente chama aqui, os senhores mais antigos, eles ainda bebem os vinhos de garrafão, os seus filhos com meia idade ainda bebem. Então, o que você falou é bastante interessante. Ninguém percebe que no supermercado é um local de formação de paladar, de formação de cultura. Então, obviamente, que nós, que somos os responsáveis por escolher, a gente gostaria de ter vinhos de alta gama, de nome, de pontuados, enfim. Esses são cereja do bolo, né, Roberto? Esses a gente tem 1 ou 2 caixinhas no máximo, mas o grosso da coisa é selecionar um mix, um portfólio que atenda às expectativas de preço e qualidade do jovem consumidor e daquele que vai frequentemente ao supermercado e quer também comprar um vinho mais barato, um vinho mais acessível e, não por isso, com boa qualidade, não é? Certo. Então, assim, eu vejo que é um desafio bastante grande, principalmente agora nos importados com o câmbio um pouco acima, né? Selecionar vinhos de qualidade e preço para ficar acessível para o consumidor. Tem 2 perguntas aí, já vou respondendo ao longo do caminho, assim que eu intervenho. Sim, essa live vai ficar gravada no perfil da The Wine School, no IGTV, não é? E também pediram para a gente sugerir, disseram que tomam muito vinho argentino e chileno, pediram para sugerir um bom vinho brasileiro. Eu vou falar de uma vinícola, você fala de outra aí, Roberto. Eu recentemente coloquei alguns novos rótulos de uma grande empresa brasileira, de uma empresa que representa muito bem o vinho brasileiro, que é a Cooperativa Vinícola Aurora, com vinhos que tem muito boa relação preço-qualidade. Eu indico, por exemplo, o Pinot Noir varietal, que gira em torno de R$25 aí a garrafa aqui no Sul, que é um vinho para o dia a dia excelente, leve, refrescante e que atende a muitos paladares. Você recomenda qual vinho brasileiro aí do Big Lar, Roberto? Bom, nós trabalhamos bem, é interessante hoje o nosso trabalho com vinhos brasileiros. Tem um vinho particularmente que eu tenho uma história com ele, também na Cooperativa Aurora, o próprio Flávio Zílio, quando nós estivemos lá na Aurora, percebeu que ao provar o vinho, no tanque ainda, ele serviu para a gente, eu gostei muito. E na hora do jantar, tinha na minha frente uma garrafa sem rótulo. Aí era o Reserva Aurora Merlot, safra 2011. Ali eu falei, vamos levar esse vinho para Cuiabá. E, além disso, trabalhamos com grandes produtores, além da cooperativa, que é um forte parceiro nosso. Trabalhamos com a Casa Perini, trabalhamos com a Casa Valduga, trabalhamos com Luiz Argento, trabalhamos com a Pisato. A Pisato, eu acho uma empresa familiar que faz vinhos fantásticos. Estou entrando com a Pisato, com a Valmarino, com a Dalpisol agora também. Temos também a Donguerino, é uma marca fantástica. Produtores brasileiros... Não, Donguerino hoje, no Big Lar, não tem mais. Podemos citar esse como um grande produtor, fazendo vinhos fantásticos.
Então, é uma gama muito grande, tem a Dom Cândido também aqui no Big Lá. O consumidor que queira comprar um bom vinho brasileiro, um ponto ainda, que, respondendo essa pergunta de um vinho que eu falei do Merlot, sendo que tem muitos outros, como eu disse o nome dos produtores, tem o detalhe também dos vinhos nacionais, essa questão hoje que me deixou um tanto apreensivo, que eu não pode deixar de abordar, não sei, você está mediando a live, não sei se seria mais, é a questão da salvaguarda. Nós temos uma posição... Acho que a gente teria que não entrar nesse assunto, desculpa, Roberto. Certo, Não, é um assunto um tanto polêmico e foge do objetivo da live. Vamos tentar concluir. Então, eu concluiria como selecionar vinhos para uma rede, eu diria que a gente tem que atender ao quesito qualidade, mas principalmente ao quesito quase que didático para o consumidor, porque ao mesmo tempo que a gente tem consumidores muito experientes que buscam algo diferente no supermercado, a grande maioria são clientes que ainda estão iniciando a sua vida. Então, o que eu acho que para selecionar vinhos para uma rede de supermercado, a gente tem que levar em conta marcas que são conhecidas, que importa, que tem apelo comercial, mas sem esquecer da relação preço-qualidade, que eu acho que é o diferencial no supermercado, né? E isso a gente consegue com parceiros locais, mas também na importação direta, que tem sido um grande filão nos últimos tempos, né? Isso. Olha, certeza que a seleção é muito importante. Fazer parcerias com as importadoras, eles sempre trazem pacotes fantásticos. Eu sempre fui muito antenado nas novidades. Vou dar um exemplo uma das grandes jogadas da história desses anos todos de vinho. Eu até acho que ele não seja um grande vinho, mas na época todo mundo procurava o Touro Louco. Todo mundo queria saber do Touro Louco. Eu falei, meu Deus, onde é que eu vou achar esse vinho? A gente não tinha ainda uma parceria com essa importadora. Aí eu, fuçando, encontrei na Wine. Quem veio aqui, eu acho que é o Lully, né? Eu acho que é irmão do Maurício, da The Wine School. O Lully veio aqui a Cuiabá. Eu falei, quero. E nós estávamos em plena Casa Cor, na Casa Cor 2010 ou 2012, se não me falha a memória, e deu aquele boom do Touro Louco e colocamos. Então, a gente tem muito isso com o cliente, principalmente de trazer coisas legais, coisas novas, sugestões dele, que venha a calhar com essa necessidade dele em provar um novo tipo de vinho e que nada seja muito absurdo, que não pese tanto no bolso. Obviamente que dentro das nossas adegas, eles irão encontrar vinhos com preços de alta gama. Nós temos aqui até os Premier Cru Classé de Bordeaux, temos vários rótulos que realmente são estratosféricos, mas temos que ter, já que nos propusemos a ser a melhor adega do Centro-Oeste, está entre, quiçá, as melhores do Brasil. Mas o nosso foco mesmo é o atendimento, é a variedade do mix de vinhos de qualidade e acessíveis, e nessa variedade nós temos os sommeliers preparados para atendimento ao cliente. Respondendo ainda a pergunta lá dos vinhos brasileiros, eu falei N produtores que nós trabalhamos, mas o mais importante é que, vindo ao Big Lá, você vai encontrar o Mário Masso, que é o meu colega sommelier, que preparado, tem o curso da nível 3 da The Wine School. Você vai encontrar a Grace Kelly, você vai encontrar a Dona Beth, você vai encontrar o Daniel, vai encontrar a Sara, todos sommeliers formados e que estão ali para atender, gabaritados para dar o melhor atendimento. Isso aí é muito importante na propagação da cultura. Você vem com dúvida, você ainda não tem o vinho que você escolheu,
e aceita uma sugestão. Obviamente, tem aqueles clientes que já vêm, pronto, então a gente aborda, pergunta se pode ajudar, tudo, mas se o cliente quiser ficar à vontade, ele fica à vontade. Mas uma das características principais, o resultado do nosso sucesso é o atendimento personalizado. Com certeza, isso faz a diferença também no sucesso do setor no supermercado. Roberto, vamos entrar para um ponto agora assim, ó, tentando explicar para o consumidor, porque ainda tem muito preconceito, né? Tem preconceito com o supermercado, obviamente com o trabalho que vocês fazem, com o trabalho que nós estamos iniciando a melhorar aqui no Passarela, mas ainda tem muita gente que não acredita que no supermercado se possa vender bons vinhos a bons preços. Normalmente, vamos tentar ver qual seria ainda os preconceitos e quais seriam os cuidados que a gente toma no dia a dia para evitar aquilo que era um motivo uma vez, há uns 10 anos atrás, de vinhos que se estragavam muito fácil nas gôndolas do supermercado, né? Tem aquela questão de vinhos na horizontal, vinhos na vertical, a incidência de luz e tudo mais, né? A gente sabe que, por exemplo, ter sommeliers nas adegas do supermercado significa que já é um cuidado diferente com o vinho, né? Então vamos tentar falar um pouquinho dos cuidados, do perfil do público que chega ao supermercado dentro da adega e como que a gente a gente orienta a compra desse produto, desse consumidor, por exemplo. Isso. Então, você tocou num ponto fundamental, Alex, porque o cuidado é primordial. Quando a empresa, para você, agora eu falando para o empresário, aquele supermercadista que queira investir em vinho, porque existe esse preconceito, vinho em supermercado. Tanto, eu já falei aqui, lá naquela apostila que foi distribuída há 20 anos atrás, estava lá escrito lá, e nós mandamos imprimir, eu nem li a apostila, e distribuímos para cada cliente na mesa, e estava escrito, não é aconselhável comprar vinhos, não. Isso daí foi que nos levou a essa mudança e esse conceito. Para comprar vinho, sim, em supermercado. 5 anos, 3 anos após isso, teve o exemplo do nosso mestre Carlos Cabral, desenvolvendo um trabalho desse tipo no Grupo Pão de Açúcar, com os sommeliers, todos os atendentes de vinho, todos formados por ele. Isso daí mexeu muito em nível nacional com os supermercados, no que tange ao atendimento. Muito supermercado que não ligava para isso passou a olhar com outros olhos. Então, a formar realmente um setor de dar uma visibilidade ao vinho e ter esse cuidado. O cuidado o que é? Hoje existe a questão da importação, porque quando você traz um vinho da Europa, ou até mesmo do Chile, que venha por mar, mal ou bem, esse navio vai ter que vir, vai ter que descarregar no porto, o vinho vai sofrer com essa viagem. Então, tem importadores que trazem contêineres refrigerados. Tudo isso você vai selecionando e nós mesmos aqui do Big Lá temos todo um cuidado com a cadeia de transporte, manter o vinho em temperatura amena, refrigerada, chega no nosso depósito, descarrega nessa mesma temperatura e fica mantido numa boa condição de armazenamento. Depois disso, vem para a loja também em caminhões refrigerados e ele fica no ambiente de loja que gira em torno de 22 graus a 24 graus. Então, a temperatura quase que constante. Isso é que é o importante para o vinho. Você não pode ter muitas amplitudes de temperatura no dia a dia com vinho. Fora que os vinhos, geralmente com preços mais até R$100, ele tem um giro muito, muito bom. Então, você não chega ao ponto, é raro, é muito raro você ter a condição de ter que trocar um vinho por motivo de oxidação, alguma coisa. Às vezes, um buchonê, um sangramento na rua, isso tudo acontece. Mas, no geral,
é uma linha muito boa de qualidade que nós conseguimos atingir, e isso é que dá credibilidade a vir para o consumidor quebrar esse preconceito em comprar vinho em supermercado. É esse cuidado. A empresa tem que se propor a fazer a coisa certa e trabalhar com todas as condições necessárias para ofertar o melhor produto para o seu cliente. Com certeza. Aqui nós, no Passarela, também estamos organizando tudo isso, né? Já havia esse cuidado, né? A gente está montando uma logística bastante just in time, diria assim, que é focada basicamente em entregar nas nossas lojas no menor tempo possível e com menos oscilação de temperatura possível. A gente sabe que tem as diferenças entre o litoral, onde chega o produto, né, nos portos, e depois para o interior, a gente sabe que tem uma diferença de temperatura bastante significativa, então manter a cadeia do frio é muito importante, né, nesse caso. Temperatura constante, amena, né, 18, 20, 22 graus no máximo, a gente está mantendo isso. As adegas também estão preparadas com luminosidade mais baixa do que o restante da loja, né? Todas as lojas estão com ar-condicionado, obviamente, e também a temperatura ali na adega também é um pouco mais baixa, né? Considerando que a gente tem que ter esse cuidado com o vinho. E como você bem falou, vinhos de até R$100 giram com uma certa rapidez, não é? Então, não há muito perigo de ter um vinho safra muito antiga, principalmente falando de brancos, rosés, né, espumantes, que vá deteriorar o vinho, ademais desses cuidados todos que a gente acabou de falar, né? O que a gente tem encontrado de perfil, eu queria entrar nesse aspecto, perfil de consumidor. Eu venho do litoral, tive uma experiência de 5 anos no litoral catarinense e o perfil é um pouco mais conservador, um pouco mais, digamos assim, técnico. E aqui já um perfil que precisa de bastante conhecimento. Então, o consumidor jovem, tem aparecido muitos jovens até 25 anos, que estão buscando beber com melhor qualidade, né? Tem aquele público que passou da cerveja de larga escala para uma cerveja artesanal, e da cerveja artesanal vem querendo também conhecer sobre vinhos, gera curiosidade, está sempre ávido pelo conhecimento, né? A gente sabe que hoje a tecnologia permite que ele já chegue na loja sabendo do que ele vai, ele quase que está fazendo um confronto do que ele leu na internet com o nosso conhecimento, mas por sorte, por toda a experiência que nós temos, a gente consegue reverter alguns conceitos que também, infelizmente, vêm deturpados da grande rede. A gente sabe, nos dias de hoje, tem muita fake news, não é, Roberto? E também tem desinformação no vinho também encontrado. Então, qual é o nosso papel e que tipo de público a gente encontra? Então, aqui eu tenho encontrado um público bastante jovem, que quer conhecer os vinhos, que vem com alguma informação, mas que aceita receber o nosso incentivo, as nossas dicas, e também um público mais maduro, um público que já conhece vinho, um público que já viajou boa parte do mundo e que até faz comparativos de preço e sabe que se a gente está trabalhando dentro de uma linha que é aconselhável, que é plausível de se trabalhar nesse momento. Então, o meu público é bastante heterogêneo, mas felizmente é um público que busca bastante conhecimento e nós, no chão de loja, temos feito isso. Nós também fazemos lives aqui no supermercado toda terça-feira e que tem também abastecido esse público de informações, principalmente no quesito harmonização, né? O que você tem para falar do seu público? Como é que é o seu público aí, Roberto? E que tipo de dicas e de condução você dá a esse público para que ele tenha uma boa escolha aí no Siglar? Muito bem. Nosso público é um público também bem heterogêneo. Nós temos aqui também temos desenvolvido ao longo dos anos essa questão da propagação da cultura do vinho e nos tornamos, tivemos a felicidade de nos tornar uma certa referência, ou quiçá a maior referência em vinho aqui. Então, em vinho no estado, não só
para o público de Cuiabá, mas eu atendo muita gente também do interior. Então, começando pelos iniciantes, muito público jovem, iniciando sempre atrás de novidades, procurando conhecer novos vinhos, ou que eles também, como você mesmo bem disse, a questão na internet, surgiu alguma coisa, eles querem, eles procuram. Teve uma época aí que, dando um exemplo disso, muito cliente me procurou sobre, como eu já falei lá atrás, questão do Touro Louco, agora é mais recente, ano passado, há 2 anos atrás, a vinho azul. Eu falei, que vinho azul? Aí todo mundo queria aquele vinho que é um vinho branco que acho que coloca algum corante, alguma coisa, só que aqui para o Brasil, aí eu fui pesquisar e vi que a Anvisa não liberou, isso não pode estar no Brasil por causa do aditivo. Então, eles ficam, esses iniciantes, jovens, procuram, são curiosos, isso é muito legal, e a gente aproveita para, dentro do que nós temos a lhes oferecer, indicar coisas legais com perfis joviais, com vinhos fáceis de beber, que com certeza eles vão voltar, e a grande maioria o feedback é positivo. E a questão, como você também bem disse, a questão da harmonização, quando você indica um vinho, e ao mesmo tempo que você indica, isso aqui combina com isso, isso, e eles seguem, aí a satisfação dobra. Eles, além de retornar elogiando o vinho, foi um momento inesquecível, aquela harmonização ficou perfeita. Então, isso para esse público iniciante, esse público não só iniciante, mas do dia a dia que toma o seu vinho, é muito importante. Há também, como você disse, a questão do consumidor que viaja. Temos muito cliente que viaja muito e vão e fazem viagem no turista, vão à Argentina, vão ao Chile, a Portugal, França, Itália, e trazem novidade, comparam, obviamente, os preços que eles pagaram em euro lá, ou em dólar, ou em peso na Argentina e no Chile, eles fazem essa comparação. Como nós temos aqui um custo muito alto tributário, acaba agregando muito valor ao preço do vinho, comparativamente lá ficam, mas tudo isso a gente, no nosso dia a dia, acaba tendo que equilibrar, fazer uma espécie de argumentação, de explicação, porque os clientes já estão cada vez mais conscientes de tudo que envolve o vinho. Então, é um público heterogêneo, é um perfil que a gente tem que estar trabalhando. Realmente temos feito live também, essas lives com harmonizações, já teve uma presença do chefe Marcelo Cotrim. Geralmente usamos, se você entrar no nosso site, www.biglar.com.br, tem uma gama de receitas que você pode preparar e harmonizar com os vinhos. Nós temos um programa no YouTube chamado Na Casa do Chefe, o que consiste, nós convidamos um cliente nosso, amigo, que está ali no nosso dia a dia. Você não gostaria que a nossa produção fosse na tua casa, fazer uma receita junto com você? Aí eles gostam, adoram, fazem a receita, vai a nossa equipe de produção lá, produz um bom vídeo dele fazendo um prato. Eu sempre indico vinho. Isso aí nós já devemos ter uns 100 vídeos desses gravados aí no nosso site. Então, tudo isso forma muita opinião e traz ao cliente, ele passa cada vez mais a ser um amigo. E essa amizade vai crescendo, vai virando uma rede de confraternização. E é cada vez mais essa referência que nós somos vai se fortalecendo. Com certeza. Pessoal, com certeza o pessoal está aqui para escutar quais as dicas que a gente poderia dar para o cliente encontrar um vinho. Obviamente, o Roberto sempre vai estar lá na adega para auxiliar você. Eu também vou estar
quase sempre na adega auxiliando os clientes. A gente aqui ainda está em formação aqui no Passarela, né, de uma equipe de loja, não é? Então eu tenho passado muito tempo no chão de loja atendendo a clientes também. As nossas lives, só para deixar também claro para o nosso cliente, que a gente faz todas as terças-feiras às 19h30 no nosso Facebook, facebook.com/superpassarela. Você vai entrar lá e a gente vai estar ao vivo. Ontem, por exemplo, aqui o frio está chegando, então ontem a gente fez uma noite de caldos quentes. Que legal, hein? E aí a gente usou um Pinot Noir de Casablanca, de nossa importação, o La Mission, e ficou... Cortou na hora que você falou do caldo. Qual foi o caldo que harmonizou? Foram 2 caldos, um com calabresa e batata inglesa, e outro com mandioca e um mix, um puxadinho de carne picada com bacon e com couve para fazer o caldo verde, né? Foi bastante interessante. Então, assim, por exemplo, uma dica para que quando você for no supermercado e porventura não encontrar a gente lá, a gente tenta organizar a adega numa lógica que seja bastante fácil do consumidor se achar. Então, normalmente, as minhas adegas, por exemplo, as adegas do Passarela, são organizadas por país. Então, dentro de cada país, a gente tem, dentro de cada módulo, cada partezinha da adega, a gente tem uma bandeirinha indicando o país, que ali tem os vinhos. E eu também separo por tipos. Então, os tintos estão todos juntos, separados por países. Os brancos estão todos juntos, separados por países. Os rosés, os espumantes e também os vinhos de mesa. Nós ainda temos uma grande parcela do consumidor que consome vinhos de mesa, então a gente tem uma seção especial para eles. Então, para você entender, a gente faz essa separação tanto para a nossa organização, como também para o perfil e para a estética da adega, né? Uma adega organizada dessa maneira por país, e normalmente dentro de cada marca, cada seçãozinha de cada módulo tem uma uva ou tem uma região, né? O módulo de França está organizado por regiões, então os Bordeaux estão numa lógica, numa organização, os Bourgogne estão do ladinho, os champanhes vão estar lá com os espumantes, os brancos da Bourgogne vão estar junto com os brancos do Loire, por exemplo, e assim sucessivamente, né? Tem uma pessoa perguntando, por exemplo, vinho laranja. O que é um vinho laranja? Já vou responder e aí passo a bola para você, Roberto. Vinho laranja nada mais é que um vinho branco, e normalmente os vinhos brancos são fermentados sem contato com a casca, por isso a cor de um vinho branco é sempre um amarelo palha, um amarelo esverdeado, né? Ou até um amarelo um pouco mais dourado. Já o vinho laranja é um vinho branco, porém que foi fermentado com as cascas. Então, há uma extração de cor da casca branca dessa uva um pouco maior, de modo que a cor do vinho não vai ser mais tão translúcida, não vai ser tão mais clara, ela vai ter uma tonalidade de amarelo um pouco mais forte, mais intensa, ficando a ponto de ficar laranja. E esses vinhos têm um perfil aromático um pouco mais intenso, mais complexo, e até um quê oxidativo, que é característico desse tipo de vinhos, especialmente se eles forem feitos em ânforas, como é a moda e como tem feito, por exemplo, o grande mestre italiano Gravner, né, que seria hoje, talvez, um dos ícones dos vinhos laranjas mundialmente falando. Roberto, como que você organiza a sua adega e quais dicas você daria de como encontrar um vinho, um determinado vinho na sua adega? E você também, se quiser falar sobre vinho laranja, fique à vontade. Bom, a nossa organização ela segue a linha que você implantou, está implantando aí no passado. Justamente por país. Esse é o primeiro ponto de divisão que nós determinamos nas nossas gôndolas. Não separamos os brancos dos tintos. Nós mantemos a linha. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui do nosso... Você conhece o Eugênio Echeverria, né?
Você Sim, conhece, claro. Alex? Claro. Nosso amigo Eugênio. Então, Eugênio nos proporciona, lá do Chile, esse vinho, Loma Negra Riesling. A linha Loma Negra é uma linha que a gente trabalha muito forte aqui no Big Lá, através do que chega ao Brasil, e o representante dele no Brasil, Luiz Felipe Eduardes, é o Eugênio Echeverria, nosso amigo e foi meu professor e um dos precursores da The Wine School no Brasil. Colega Hã? na The Wine School. Foi meu professor também e é colega nosso aqui na The Wine School. Isso. Então, por exemplo, um Loma Negra Cabernet, aí eu pego a linha reserva, aí põe todo o Loma Negra reserva junto. Então, nesse caso, os brancos estão juntos com os tintos. Nessa situação de todo França, Itália, cada linha de produtor, eles estão todos juntos. Não separamos por tintos e brancos, e também não por uvas. Por exemplo, é uma coisa até se pensar, colocar só Cabernet Sauvignon do Chile, só Cabernet. Aí você vai aprofundando realmente mais ainda. Por exemplo, vamos pegar a França, são por regiões. Também procurei dividir por regiões. Bordeaux, Rhône, Provence, Loire, Borgonha, tudo dividido ali, mas sempre os brancos, os rosés existindo isso. Os espumantes estão totalmente separados. Então, por exemplo, lá no setor do vinho de gôndola de França, você não vai encontrar um champanhe, ou um cremant, ou um espumante francês. Ele estará junto da gôndola só de espumante. Então, essa é a nossa divisão aqui. Não é difícil, é bem fácil. Como nós temos um total de destaques também, as nossas gôndolas não são muito grandes, e cada corredor tem uma ponta de gôndola, ali estarão sempre os vinhos em oferta, vinhos em destaque, os vinhos da semana, que a gente usa muito, dar esse tipo de destaque semanal para cada vinho. Principalmente nas lives. Aproveitamos as lives para fazer a harmonização. Aquele vinho que vai para a live já entra numa oferta semanal e vem. O pessoal vem, assiste, já vem atrás, já procura. Então, a nossa organização é essa. Aí temos essa parte das gôndolas externas. Lá, no final da última gôndola, tem uma porta onde você adentra uma adega. Ali você já vai ter os vinhos de nível mais top, né? São os prêmios, né? De cada produtor. Aí no Chile você vai encontrar os grandes vinhos do Chile, lá dentro dessa adega, que dela deve ter ali em metragem quadrada uns 24 a 30 metros quadrados de área de venda. Então, aí você também está tudo, ali já os vinhos já são deitados, e você tem toda a divisão também por país. Então, é bem legal. Vinho laranja, hoje nós ainda não temos um vinho laranja. Na próxima importação, me parece que o Eugênio está nos enviando o Loma Negra laranja, que ele trouxe em primeira mão aqui, nós provamos, adorei. Realmente, eu tenho aqui um Riesling, você nota a tonalidade de um amarelo dourado. O laranja é bem mais intenso que isso. Sim, Ele é sim. bem mais... e ele tem, como você disse, essas notas marcantes, aromáticas. Ele tem uma acidez muito pungente. São vinhos bem interessantes, ainda não temos assim no nosso mix hoje um vinho laranja. Estamos na iminência de receber. O que eu ia complementar das dicas é que sempre, por exemplo, nós no Passaremos temos um tabloide, um caderno de ofertas que é quinzenal, não é? E na seção de bebidas a gente tem alguns vinhos lá que ficam 15 dias naquele preço, um preço com um desconto bastante considerável em relação ao preço normal dele. E nos finais de semana tem
um card especial que vai para as redes sociais, também com forte promoção em alguns itens, né? E também tem nas datas comemorativas ações, né? O Dia dos Pais, Dia das Mães. Agora, recentemente, teve o Dia dos Namorados, né? A gente fez ações bastante interessantes. Então, as dicas que eu daria para o consumidor numa adega de vinho de supermercado tendo adegas como as nossas, né? Eu acho que nossas adegas estão bem apresentadas. Lá você vai achar os vinhos separados sempre por países e por marcas. Então, você normalmente vai ver vinhos mais baratos na parte mais baixa, vinhos mais caros na parte mais de cima. Isso. Então, as dicas é sempre saber que os vinhos estão organizados por preço e qualidade. Então, os vinhos estão sempre alinhados. Você vai ter lado a lado marcas diferentes que têm mesmo a similaridade de preço e de qualidade. Então, a dica é ir nas promoções, porque significa que o preço está melhor do que normalmente. E também, no seguinte sentido, estudando, eu diria, procure... bom, você tem uma uva de preferência, beleza, mas procure a uva ícone de uma região. Vamos dar um exemplo que é muito procurado, um Malbec. Se eu for procurar um Malbec hoje na adega do Passarela ou na adega do Big Lar, com certeza eu vou à seção de vinhos argentinos e vou procurar a região de Mendoza para achar um Malbec. Então, de Mendoza, um Malbec seria o melhor exemplar dessa região. Agora, se eu procurar um vinho do Loire, vamos dar um exemplo, um branco do Loire, eu vou procurar Sancerre para Sauvignon Blanc. Isso, para Sauvignon Blanc. Vá pelo seu gosto pessoal de uva e encontre dessa uva qual a principal região de determinado país para essa uva. Eu acho que essa é uma dica fabulosa, além, obviamente, do primeiro quesito, que seria preço-qualidade. Eu acho que seguindo essas recomendações, você comprando no Passarela ou no Big Lar, você vai estar comprando em uma boa adega e atendendo essas dicas, vai achar um vinho que vai lhe agradar com certeza. Certeza. Roberto, vamos ao último ponto. A gente está se aproximando já de 1 hora de live, a gente termina em 1 hora, né? O grande ponto é que a gente sabe que, devido à pandemia, a bebida da pandemia é o vinho, porque a pessoa em casa, se ela optar pela cerveja, ela vai ter que comprar muita cerveja, porque em casa, mesmo trabalhando home office, você vai beber mais, você vai comer mais, vai cozinhar mais em casa. Então, assim, a gente soube que a bebida da pandemia é o vinho, porque beber cerveja teria que comprar muito, beber uísque ficaria um tanto pesado. Então, o vinho que tem um índice intermediário de álcool, vamos botar uma média de 13%, fica uma bebida convidativa também à comida que está sendo feita. E o supermercado, junto com as vendas online do e-commerce, é o canal de vendas que mais cresceu a venda durante a pandemia. Nós temos dados aqui de mais de duplicar as vendas do vinho nesse momento de pandemia. Como era a sua venda antes da pandemia, Roberto, e agora, durante a pandemia? Bom, eu acho que a pandemia ela realmente obrigou o isolamento social e, como você disse, as pessoas estão dentro de casa e o vinho realmente, nesse caso, é a principal verdade. Houve um crescimento do consumo do consumidor final de vinho e eles acabam buscando isso, obviamente, nos supermercados. Então, antes da pandemia tinha um ritmo e realmente a gente observou um crescimento, até porque os restaurantes estão passando um momento muito difícil, com fechamento. Você imagina, a gente a gente também, dentro do nosso sistema, atendendo algumas casas, alguns restaurantes, e hoje não temos isso. Então, e nem o consumidor pode ir, então acabam todos buscando o vinho no supermercado. Então, a pandemia deu essa questão de uma certa procura mais intensa
de vinho nas lojas de supermercado. Uma coisa muito interessante que eu tenho observado é muita gente se iniciando. Nós temos um portfólio fantástico dessa linha. Hoje, a linha de vinhos portugueses, Portugal está oferecendo coisas maravilhosas e o consumidor está buscando isso. Eu sinto até que nós tínhamos o Chile como o principal, a Argentina, mas hoje Portugal veio com uma força muito intensa e recentemente eu fiz uma live com o pessoal da Carne, da Vinha da Urze, e fizemos a apresentação desse vinho, foi um sucesso. E eu mesmo, ao provar o vinho, fiquei encantado. Comprei, levei para casa, falei, puxa, que vinho, tanto o branco, o rosé e como o tinto. E isso daí está mostrando que cada vez mais os vinhos de qualidade as pessoas provam e vêm buscar de volta. E outra coisa, a questão do isolamento, como você disse, junta o vinho e a comida. O cara está dentro de casa, o pessoal está dentro de casa, ele vai fazer o quê? Você tem visto aí direto na rede os memes, né? Todo mundo mexendo com geladeira, estou engordando aqui nessa pandemia, mas é o que está acontecendo. Então, as pessoas estão fazendo suas comidas, estão fazendo as harmonizações, as lives têm incentivado isso, que a gente tem feito, da questão da harmonização, tem mostrado novos rótulos, e rótulos acessíveis. Esse vinho que eu acabei de falar aqui, então, a Vinha da Urze, é um vinho lá do Douro, com predominância no corte, você tem Touriga Nacional, o rosé é 100% Touriga Nacional, o branco tem Rabigato, tem Viozinho, são vinhos frescos, vinhos de um equilíbrio. Aí eu estava vendo os feedbacks dos clientes que compraram, e uns 2 ou 3 de amigas, até foram amigas, uma minha irmã, falou, que vinho delicioso, e não me deu dor de cabeça e na paracina. Isso aí é uma coisa que eu acho interessante, porque mostra a qualidade do vinho que nós estamos ofertando aos nossos clientes. Então, preocupação com qualidade em primeiro lugar. E essa coisa da harmonização, de juntar vinho e comida, ensinar, mostrar essa cultura. Eu vi que o consumo aumentou durante a pandemia, especialmente porque as pessoas estão cozinhando mais em casa. Então, antes eu via algumas pessoas com um carrinho com alguns itens que nitidamente eram para fazer um jantar, um almoço, e aí vinham pedir o vinho. Mas agora quase todas as pessoas que entram na adega estão entrando com um carrinho que vai levar itens da semana, normalmente, para fazer em casa. Então, além de um jantar mais elaborado, ou de um almoço mais elaborado, tem o dia a dia também. Arroz com feijão, bife, batata frita, salada. Então, a gente tem que ter uma versatilidade muito boa. Então, assim, também o cara tem levado mais vinhos mais baratos, porque ele vai consumir todos os dias, não é? E tem levado alguns especiais para o final de semana. Eu não queria deixar de responder uma pergunta que o Manuel Barros fez, perguntando se só os vinhos de guarda é que não tem validade. Não, na verdade, nenhum vinho tem validade. O prazo de validade de um vinho é indeterminado, desde que guardado nas condições ideais, preferencialmente na posição horizontal, ao abrigo da luz, numa temperatura amena e constante, sem muita umidade, sem muita secura e sem trepidações, não é? Essas seriam as condições ideais para se armazenar um vinho. Então, o vinho, desde que seja armazenado assim, ele não tem prazo de validade. Não são só os vinhos de guarda que têm prazo de validade indeterminado. Todos os vinhos, assim são, se guardados nas condições ideais. Roberto, vamos para nossas considerações finais. O que você recomendaria? Estamos finalizando a live. Eu agradeço a sua participação em nome da The Wine School Brasil. A gente, com certeza, vai ter gente pedindo uma nova live. A gente pode bolar um novo tema aí sobre, sei lá, um mix específico, alguma coisa dentro do supermercado que a gente possa falar. Mas agradecendo de antemão a sua participação,
eu queria dizer que aqui em Santa Catarina, no Oeste, nós vamos nos tornar em breve a referência de vinhos, sem falsa modéstia, sem arrogância, mas vamos ser sim em breve a referência. Estamos trabalhando duro para isso. Podem contar comigo na The Wine School e no meu perfil pessoal, alex.copete.vinhos. Desejando a vocês que continuem comprando no supermercado, continuem acreditando que o supermercado tem produtos de qualidade e, acima de tudo, bons profissionais como o Roberto, por exemplo. Obrigado, Alex. Eu agradeço o convite, o seu convite, o convite da The Wine School, um grande parceiro nosso. E o Big Lá está sempre presente, de braços abertos à propagação da cultura do vinho. Agradecendo a todos os clientes que entraram nessa live e assistiram. E divulguem, vocês que assistiram, divulguem para que isso ficará certamente gravado, as pessoas possam assistir lá. Porque propagar a cultura do vinho é o nosso principal objetivo. O vinho é uma bebida universalmente reconhecida como a bebida que melhor acompanha a comida. Então, vinho, comida, e isso você tem os melhores produtos aqui no supermercado Big Lá. Você pode acompanhar os nossos posts, pode acompanhar pelo Facebook, pelo Instagram. Sempre estamos colocando novidades para você, nosso amigo e cliente. Obrigado, Roberto. Saúde aí. Um bom Riesling para você aí no final de tarde agora. Boa tarde de trabalho, Roberto. Um abraço. Muito obrigado, Alex. E se for beber, não dirija, hein? E cuide-se. Com certeza. Fique em casa. Fique em casa e proteja-se. Um abraço. Obrigado.